Na outra aula, nós estávamos falando sobre a principal característica dos tecidos conjuntivos. Os tecidos conjuntivos, eles têm por função o preenchimento e estruturação. E eu passei para vocês uma variação dos tipos de tecido, né, que são as variações do tecido conjuntivo, que são os tecidos cartilaginoso, tecido ósseo. Então, todos esses são variações dos meus tecidos. Essas variações dos meus tecidos conjuntivos, de preenchimento e sustentação, elas são fundamentais para a organização. Só um detalhe. Cada tipo de tecido conjuntivo que nós vimos, ela está associada, na sua maioria, ela está associada àquele conjuntão de células que eu tenho, né? Que são células de tecido conjuntivo frouxo, denso, propriamente dito, elástico, fibroso. E aí, o que acontece? Essas variações desses tecidos primários, de tecido conjuntivo, elas geram o que a gente chama de tecidos diferenciados, como é o caso do sistema nervoso, né, que forma o neurônio, e também agora do sistema muscular. O sistema muscular, ele tem um conjunto de tecidos, né, que são muito estruturados, com origem numa célula específica chamada de miócito. Um detalhe importante: todo mundo nasce e morre com a mesma quantidade de músculos, a não ser que você tenha lá uma lesão, que você tenha arrebentado com o seu músculo e perdido um pedaço da sua perna, você vai nascer com X células musculares e vai morrer com X células musculares. Isso é uma grande diferença. Outro detalhe: as células musculares e as células nervosas, que são os neurônios, né, são as únicas células de caráter não regenerativo. Aí você fala, não, Pro, com certeza é de caráter regenerativo o sistema muscular. Porque quantas vezes eu assisti no futebol aí, os caras falando que eles tiveram uma lesão e que eles se recuperaram da lesão. Galera, só um detalhe. Como é um tecido interno, esse tecido, ele apresenta o que a gente chama de fibrose. O que é essa fibrose? Tem origem em tecido conjuntivo fibroso. Essa fibrose, ela forma uma camada como se fosse uma cicatriz. Então, o tecido muscular, ele não é um tecido regenerativo, natural. Ele é um tecido fibroso. Então, quando você se machuca, tem uma distensão muscular, o que você tem? Você tem uma ruptura da fibra. Então, os miócitos, eles se organizam, essas células se organizam em grandes comunidades celulares, chamada de fibra muscular. Então, galera, é a fibra que pode romper. Toda fibra, toda célula muscular formando fibra, ela pode ser mononucleada ou dinucleada. Em sua maioria, ou é mononucleada, como o tecido liso, que eu já vou falar um pouquinho, como multinucleada, tá? Como o tecido esquelético, que é o do movimento voluntário, que é o movimento que você faz, ou do movimento cardíaco, tá? Mas quando você tem uma lesão, a célula muscular, ela não vai se regenerar. O que vai acontecer? Existe ao redor da fibra uma membrana chamada membrana sarcoplasmática. E essa membrana sarcoplasmática, ela tem por função, criar, ou retículo sarcoplasmático, criar uma camada fibrosa de tecido fibroso que vai causar o quê? Que vai causar a cicatrização. Então, por exemplo, um jogador de futebol, quando ele tem uma lesão na fibra do músculo, né? Pode ser na coxa. A coxa é o mais comum para jogador de futebol porque ela gera, né? Ela gera uma demanda energética e uma demanda de tração, porque o cara está correndo, muito grande. Então, essas fibras, né? Elas apresentam essa membrana. E aí, o que acontece? Quando ele tem uma lesão, você tem uma ruptura. É como se você pegasse um tecido de um pano, por exemplo, e tentasse puxar. Você está esticando a fibra. Quando você está esticando a fibra, ele não volta ao estado natural. Você vai criar uma ruptura. E aí, o que acontece? Essa membrana, ela deposita esse tecido fibroso que vai causar o quê? Um conector. Ele vai gerar uma conexão fibrosa e essa conexão fibrosa, ela vai gerar para nós uma característica de cicatrização. E aí, quando o cara faz, né, lá o tratamento, e aí o médico, depois de um tempo, ele gera
vai fazer, por exemplo, uma ressonância, quando ele faz a ressonância, aparece, né, ou a ressonância ou o ultrassom, aparece a marquinha. Então, aparece essa marca na tela da ressonância ou do ultrassom. Então, ele indica, por exemplo, outro dia eu estava falando com um fisiologista, amigo meu, que ele é estagiário lá no São Paulo. Agora, acho que ele já é fisiologista. Faz parte do grupo, né? E ele foi um dos caras que tratou o Luiz Fabiano. E aí, quando ele tratou o Luiz Fabiano, quando fazia a ressonância da perna, da coxa do Luiz Fabiano, onde ele teve mais lesão, ele encontrou na ressonância do Luiz Fabiano 16 marcas fibrosas. Ou seja, o Luiz Fabiano, ao longo da carreira dele, só no músculo da coxa, das coxas, né? Adutor, abdutor, posterior e anterior, ele teve 16 lesões marcadas. Então, dá para ver quando você tem essa lesão, tá? E isso é uma característica muito importante. Então, ó, primeira coisa que nós temos como característica fundamental é a estrutura da fibra, tá? Nós temos dois tipos de filamentos fibrosos, que são a actina e a miosina. São chamados de filamentos contráteis, ou seja, aquele filamento em que eu contraio a musculatura, tá? A sua contração, ela pode ser voluntária, que é aquela que você controla, e você tem aquela que é involuntária, aquela que você não controla, tá? Quem atua sobre a contração muscular? A mitocôndria, porque gera energia na forma de ATP, glicose, porque eu preciso da glicose para fazer o ATP da mitocôndria, e o cálcio. O cálcio ele é fundamental porque ele conecta a actina e miosina. Então, como ele conecta a actina e a miosina, ele consegue gerar a minha contração. Da onde vem esse cálcio? Esse cálcio vem do osso, retirado por um hormônio chamado paratormônio, tá? Nós temos 3 tipos de musculatura no nosso corpo. O tecido muscular liso, feito de fibras fusiformes, ou seja, as fibras elas são muito alongadas e não apresentam unidades de contração em grande quantidade, que é chamada de sarcômero. Então, o sarcômero é a estrutura contrátil. É mononucleada, ou seja, cada célula muscular lisa tem um núcleo, tá? Não tem muitas estrias, então a contração ela é lenta, tá? E involuntária, e ela está na parede dos órgãos. Então, seu tubo digestório, ele faz uma contração chamada movimento peristáltico, que é empurrar o alimento para baixo. E isso se dá exatamente por essa característica de uma contração mais lenta e involuntária. Tanto que você pode comer de cabeça para baixo que não pega nada, tá? Outro tecido é o estriado esquelético, formado por muitos núcleos periféricos, tá? E tem formato cilíndrico. Tem muitas estrias, né? Essas estrias são chamadas de sarcômeros, contração rápida e voluntária, e estão todas elas ligadas ao seu esqueletinho. E o tecido estriado cardíaco, cilíndrico também, com um ou dois núcleos centrais. Tem estrias presentes, porque senão você não teria batimento cardíaco, você seria ninguém. Rápida e involuntária, alguns autores colocam como rápida, involuntária e ritmada, porque o seu coração bate num ritmo. E a célula, né, é chamada, músculo cardíaco é chamado de miocárdio, tá? Então o músculo ele é muito importante para a nossa contração. Então não esqueça que você tem essa unidade de contração chamada de sarcômero, onde eu encontro, né, as fibras de actina e miosina. Essas fibras, elas deslizam entre si. Ao deslizarem entre si, eu preciso da conexão com o cálcio. O cálcio entra pela membrana, pela sarcolema ou membrana sarcoplasmática, de maneira sem gastar energia. Então, ele entra por difusão. Quando eu quero relaxar a sua musculatura, né, o ATP entra em ação, gerando energia, tá? Quando você tem falta de energia, o seu músculo permanece contraído, que é o que você chama de cãibra, tá? Então, isso é uma característica muito comum. E aí você tem o potássio, que tem, por exemplo, na banana, né? E aí o cara vai lá e tenta esticar a sua perna. Forçar a esticar a perna, quando você tem uma cãibra, por exemplo, se dá muito para entrada de
oxigênio para degradar a glicose, tá? Então, você esticando, você gera uma abertura no sarcolema. Isso permite que o oxigênio consiga entrar melhor e o plasma traga mais oxigênio. E aí, dessa forma, as bandas do sarcômero, né, elas conseguem deslizar de maneira mais eficiente, e aí, quando elas deslizam, o oxigênio entra, e ao entrar, ele consegue permitir essa contração. E aí, a cãibra diminui. Só que, assim, uma vez que você teve a cãibra, você não vai parar de ter cãibra durante aquele período. Por quê? Porque você vai continuar com uma deficiência. Porque como a sua glicose está sendo quebrada de maneira parcial, ela vai produzir uma toxina, vamos dizer assim, chamada ácido lático. E o ácido lático, ele mantém a sua estrutura, contraída. E isso é extremamente negativo. Tá? Então, para haver a contração, é necessário o estímulo do nosso sistema nervoso. Tá? Isso provoca a liberação do cálcio, que está nessa membrana, modificando a estrutura da miosina. Tá? Miosina é a fibra do músculo. Tá lá, é uma das partes da fibra do músculo, que libera o ATP, tá? Fornecendo energia para que eles deslizem. Se não deslizar, você vai ficar com a musculatura completamente relaxada. Nas extremidades, essas projeções de miosina, elas se conectam com a actina, gerando a contração, tá? Então, essas características, elas são muito importantes. Isso se dá por causa do sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, ele apresenta dois tipos de neurônios. O neurônio sensorial e o neurônio motor. Então, esse neurônio motor, chamado de aferente e eferente, eu tenho dois tipos de neurônio motor. O aferente sai, leva a informação para o cérebro. O eferente traz a informação do cérebro para o músculo, gerando a contração, tá? Caso não haja esse escorregamento entre as fibras, você acaba tendo de maneira muito grave, né? De maneira muito grave, o que a gente chama de cãibra. Então, essa contração, ela é fundamental. Caso não aconteça, nós temos um sério problema e você pode ter um rompimento completo. Um detalhe, quem contrai no nosso músculo, quem contrai é nosso tecido muscular. Ao final de cada estrutura de fibra muscular que você tem, essas fibras, elas perdem o caráter da presença de sangue, perdem a grande quantidade de substância vermelha e formam uma estrutura chamada tendão. Então, o tendão, ele se conecta diretamente no osso. Ao se conectar diretamente no osso, né, como característica, ele vai conectar no osso e ao conectar no osso, ele gera, né, o que a gente chama de fibrose tendionar. Essa fibrose tendionar, ela vai gerar o que a gente chama de estrutura do músculo, que são os músculos que você conhece. Então, por exemplo, músculo da panturrilha, músculo da coxa, músculo do bíceps, músculo do tríceps, que vão ser utilizados na estrutura muscular esquelética. Um detalhe, você não ganha mais células, como eu disse para vocês, mas o que você ganha é volume sarcoplasmático e toda vez que você machuca a sua musculatura, forçando, usando o peso, né, você tem aí o que a gente chama de hipertrofia. Tá? Então, na musculatura do seu corpo, você só tem hipertrofia, você não tem hiperplasia. Isso é uma diferença fundamental. O que é hiperplasia, Pro? A hiperplasia são múltiplas células. As células vão se dividindo. Tá? Então, o câncer, por exemplo, é uma hiperplasia. No músculo, você não tem hiperplasia. No músculo, você tem hipertrofia. Então, quando você está fazendo musculação, o que você está fazendo? Você está gerando machucados nas suas fibras musculares, e aí você tem que fazer uma alimentação para que haja mais proteína, e a proteína ela vai reconstruir as fibras. Então, cada vez que você rompe as fibras, você vai construir novas fibras. Então, quanto mais próximas essas fibras rompidas estiverem, maior a sua taxa de contração. Quanto maior a sua taxa de contração, mais força você vai ter. E aí você tem uma diferença entre as fibras curtas, como a gente tem, por exemplo, né? Fibra curta, que é, por exemplo, do bíceps, e fibras longas, que são as fibras que existem na perna, por exemplo, na musculatura da coxa. Então, por exemplo, atletas que são de sprint, 50 metros rasos, 100 metros rasos, que os caras correm,
eles têm uma musculatura com muitas fibras, mas pouca resistência. Quando você pega, por exemplo, um maratonista, ele tem muito mais fibras longas, né, do que fibras curtas. Por quê? Porque você vai ter uma alta resistência com uma baixa contração. Então, eles podem percorrer grandes distâncias num curto espaço de tempo. Tudo bem? Então, essa é uma característica bastante importante da estrutura muscular do nosso corpo. Então, você pega para mim o atleta mais top, que é o Usain Bolt. O Usain Bolt, ele é o cara que tem como característica a diferenciada da maior parte dos organismos de atletas é a característica de ter 50% de fibras curtas e 50% de fibras longas. O cara consegue ter uma alta resistência e uma alta contração de maneira muito eficiente. Então, essa é uma característica muito particular do Usain Bolt, beleza? Então, como forma do tecido muscular, a gente tem essas características de forma geral. Então, dentro do músculo, ocorre dessa forma. Até aqui, tranquilo? Tranquilo, né, galera? Sem problema, é relativamente sossegado.